Bom dia, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Chegamos mais uma vez até você, a sua casa, ao seu lar, suas atividades, levando essa mensagem da quinta-feira do Evangelho. Hoje, dia 4 de agosto, nós celebramos na igreja São João Maria Vianney, que é o patrono, padroeiro dos párocos. Nós queremos pedir então todas as bênçãos, a intercessão de São João Maria Vianney sobre o pároco de nossa paróquia, o Frei Edgar. Para bem celebrarmos esse dia, nós vamos rezar, vamos refletir com o Evangelho de Mateus, o capítulo 16, dos versículos 13 até 23, que nos narra o seguinte: Jesus ele foi até a região de Cesareia de Filipe e ali ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja. Seguindo o Evangelho, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque você não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Veja, um evangelho forte, Jesus que repreende o Pedro, sempre o Pedro, né? Mas veja, não é fácil para a gente responder com sinceridade. Eu, você, a pergunta que Jesus faz: quem dizeis que sou eu? Porque na realidade, a gente se pergunta assim, de fato, quem é Jesus para a gente? Quem é mesmo? Porque essa pergunta ela é fundamental, porque a sua pessoa chega para a gente através de 20 séculos de distância, 20 séculos de imagens, fórmulas, devoções, de experiências, de interpretações culturais, que vão revelando e velando ao mesmo tempo, obviamente, a sua riqueza insondável. Mas, além disso, cada um de nós, eu, você novamente, nós vamos revestindo Jesus com o que nós somos mesmos, com o que eu sou, com o que você é. E nós projetamos nele, inclusive, os nossos desejos, os interesses, as nossas aspirações e as limitações, obviamente. E quase sem a gente se dar conta, a gente diminui Jesus. A gente até desfigura Jesus, mesmo quando a gente tenta exaltá-lo. Jesus sempre, ele desconcerta a quem se aproxima dele. Mas desconcerta pelo seguinte, porque ele tem uma postura muito aberta, uma postura muito sincera. E é sempre diferente do que nós esperávamos. Muito diferente. Sempre ele abre brechas novas para a gente, quebra os padrões nossos e nos atrai para uma nova vida. Então, quanto mais nós o conhecemos, mais nós sabemos que nós não o conhecemos o suficiente, que nós apenas estamos iniciando, começando a descobri-lo.
Outro pensamento que me vem assim na ideia, à luz desse evangelho, que Jesus ele é perigoso. Mas por que eu digo isso? Porque nós percebemos em Jesus uma entrega às pessoas. E uma entrega que desmascara o nosso egoísmo, o nosso fechamento. Por isso que ele é perigoso. A gente vê nele uma paixão pela justiça que como que sacode, que mexe com as seguranças que nós temos, com os nossos egoísmos, com os nossos privilégios. E percebemos nele também uma ternura que deixa ao descoberto a nossa pequenez, a nossa mesquinhez. E percebemos nele também uma liberdade que rasga as nossas milhares de servidões que nós temos, as escravidões. Por isso que Jesus é perigoso, porque mexe com a gente. E, sobretudo, nós intuímos em Jesus um mistério de abertura e de proximidade a Deus, que nos atrai e nos convida a abrir, inclusive, a nossa existência ao Pai. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que nós vamos conhecendo Jesus na medida em que a gente se entrega a Ele. E só há um caminho para a gente aprofundar o seu mistério. Não há outro. Segui-lo. Esse é o caminho. E seguir humildemente os seus passos. De a gente se abrir com Ele ao Pai. De a gente reproduzir os seus gestos de amor e ternura. De ver a vida com os olhos de Jesus. De a gente partilhar do seu destino doloroso também. E, acima de tudo, de nós esperarmos a sua ressurreição. E, por fim, acredito que, sem dúvida, nós precisamos rezar muitas vezes no fundo dos nossos corações, como Jesus. Creio, Senhor, me ajuda, ajuda a superar a minha incredulidade. Na sexta-feira, meus caros devotos, nós vamos rezar com o Evangelho de Mateus, o capítulo 16, os versículos de 24 até 28. Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um de acordo com a sua conduta. Na sexta-feira, meus caros devotos, dia 5 de agosto, mostra pra gente novamente um evangelho forte. Aliás, é bom conectar esse evangelho da sexta-feira com o mês vocacional. É um evangelho muito vocacional. Por quê? Porque o seguimento de Jesus, ele requer renúncias e escolhas. Vocação é isso. Renúncia e escolha. É uma opção. E diferente de muitas propostas de felicidade que nós podemos receber, a proposta de Jesus, muito claro no evangelho, tanto no evangelho também da quinta-feira, não é de vida fácil, mas implica exatamente desafios, implica dificuldades. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quer dizer, seguir Jesus, no fundo, é a gente mudar de rota, é deixar uma vida centrada em si mesmo e a gente ter a capacidade de fixar os olhos nele. De a gente se doar em vista do reino de Deus. Então, é nisso que consiste o verdadeiro sentido da nossa vida. Devemos renunciar ao supérfluo e também, obviamente, às inúmeras ofertas de felicidade para a gente abraçar o profundo, que é o próprio Jesus.
Veja, Jesus, ele não é uma ideia. Jesus também tampouco é um partido. Jesus, ele é uma pessoa plena de ternura e de misericórdia. Então, nele, com ele, por ele, a nossa vida, ela se torna plena, desde agora. Então veja, esse pequenino trecho de Mateus, do capítulo 16, mostra exatamente que a lógica de Deus, ela não inclui triunfos idênticos aos dos poderosos do nosso mundo, que, no fundo, acabam por se revelar, inclusive, transitórios. Mas Jesus é muito claro que a lógica de Deus, ela inclui perder a própria vida. Mas o perder a própria vida não é perdê-la no sentido de a nossa vida não ter sentido, viver por viver. Mas perder a vida aqui está exatamente na perspectiva de a gente gastar, a gente consumir a nossa vida ao serviço dos outros. Sem recusar, obviamente, os sofrimentos que daí possam vir. E, acima de tudo, mesmo com tudo isso, de a gente consumir a nossa vida, tendo sofrimentos, mas a gente ser capaz de sempre amar. Esse é o grande desafio. Então, quem viver dessa forma, obviamente vai se tornar uma testemunha. E uma testemunha silenciosa, mas uma testemunha eficaz, de verdadeira libertação. E por fim, meus caros amigos e amigas, paroquianos, paroquianas, nós chegamos no sábado, dia 6 de agosto. Nós temos no sábado uma festa, uma solenidade importante, que é a transfiguração do Senhor. E para este dia, para esta festa, para esta solenidade, nós vamos rezar, nós vamos refletir, teremos o Evangelho em nossas liturgias eucarísticas, de Lucas, o capítulo 9, o versículo 28 até 36, com a seguinte narrativa. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. E enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência. A sua roupa ficou branca, brilhante. E eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, eles viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom nós estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. E os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. É um evangelho bem conhecido da gente, não é? O evangelho da transfiguração. Veja que nós, os cristãos de todos os tempos, nós fomos como que atraídos pela cena que nós tradicionalmente chamamos de a transfiguração do Senhor. No entanto, é muito importante dizer isso, que para os que pertencemos à cultura moderna, não é fácil a gente penetrar profundamente no significado de uma história
escrita com imagens, com recursos literários, típica de uma teofania, uma revelação de Deus. Mas, no entanto, o evangelista Lucas, ele introduziu aqui detalhes que nos permitem descobrir com um realismo maior a mensagem de um episódio que muitos hoje acham até estranho, acham inverossímil. Mas desde o início indica que Jesus, ele sobe com os seus discípulos mais próximos dele, ao topo de uma montanha. Simplesmente, como nos diz o Evangelho, para rezar. Não para contemplar uma transfiguração. E tudo acontece, durante a oração de Jesus. Enquanto ele estava rezando, a aparência do seu rosto mudou. Ora, Jesus, profundamente recolhido, ele acolhe a presença de seu Pai e seu rosto muda. Os discípulos, eles percebem algo da sua identidade mais profunda e oculta. Algo que eles não conseguem entender na vida do dia a dia. E na vida dos seguidores de Jesus, creio que não faltam momentos de clareza, momentos de certeza, de alegria, de luz. Nós ignoramos o que aconteceu no topo daquela montanha, mas nós sabemos que na oração e no silêncio, cada um de nós, no nosso silêncio, na nossa oração, é possível a gente vislumbrar, a partir da fé, algo da identidade oculta de Jesus. Ora, essa oração, ela é fonte de um conhecimento que não é possível a gente obter nos livros. Isso é uma experiência, é um encontro pessoal. Então, Lucas, veja, ele diz que os discípulos mal entenderam o que tinha acontecido. Por um lado, porque estavam com sono, e só quando acordaram, captaram algo diferente. Pedro, ele só sabe que ali é muito bom estar ali, e que essa experiência não deveria terminar. Por isso ele diz, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar por aqui. E Lucas, ele diz que não sabia de nada. Por isso que a cena, ela culmina, conclui com uma voz e um mandato solene. Os discípulos, eles estão envoltos numa nuvem. Eles se assustam, sim, pois tudo aquilo supera o entendimento deles. No entanto, dessa nuvem sai uma voz. Este é meu filho, o escolhido, escutai-o. Então, ouvir é muito importante, isso que Jesus, o que a partir da voz da nuvem sai. Ouvir, guardemos bem, deverá ser a primeira atitude da gente. Ouvir. Estarmos com os ouvidos atentos. Então nós, os cristãos de hoje, nós precisamos sim, urgentemente interiorizar a nossa religião. Se nós quisermos de fato reavivar a nossa fé. Não basta, eu falo muito sobre isso, não basta ouvir o Evangelho de uma forma distraída, rotineira, gasta, sem qualquer desejo de a gente escutar o Evangelho. Não basta tampouco a gente ouvir de forma inteligente, apenas preocupado em entender o Evangelho. O desafio para nós, à luz desse Evangelho, da transfiguração, que costumeiramente o chamamos, diz para a gente o seguinte, que nós precisamos ouvir Jesus vivo no mais íntimo do nosso ser. Todos, pregadores, pessoas fiéis, teólogos, leitores, religiosos, nós precisamos escutar a sua boa nova de Deus, não desde fora, mas de dentro. Nós precisamos deixar que suas palavras desçam das nossas cabeças para o nosso coração.
eu acredito firmemente que a nossa fé ela seria mais forte, mais alegre, mais contagiante se de fato todos nós pudéssemos fazer esse percurso de deixar que as palavras desçam de nossa cabeça para o nosso coração. Meus caros devotos e devotas, com isso concluímos o nosso itinerário semanal. Eu desejo mais uma vez a cada um de vocês muita bênção, muita luz, que o Espírito Santo sempre te ilumine, que Santo Antônio, nosso padroeiro aqui do santuário, ele possa atender os seus pedidos, né? As suas preces, as suas orações. Bênção de paz e bem.